Meu nome é Valber Araújo, eu sou Relações Públicas de Formação, me formei na turma de 2018 pela UFAM e atualmente eu estou atuando na área de Social Media e Redação na VR Estúdio de Comunicação. Basicamente, minha experiência majoritária em marketing digital. Eu trabalhei em 3 instituições públicas aqui de Manaus e estagiei, no caso foi a UFAM, estagiei no Tribunal de Contas e na Prefeitura de Manaus eu já trabalhei como profissional formado. Além disso, eu trabalhei em 2 empresas privadas, que foi uma empresa de eventos, que ali realmente não estava tão voltado para a parte digital, mas mais para a parte de eventos. E agora na VR Studio. Eu tô com MBA agora terminando, falta só corrigir meu TCC em marketing pelo IPOG. Eu sempre quis trabalhar na área de entretenimento, antes eu queria ser ator, aí meus pais não deixaram. Aí eu falei, eu sempre fui muito de comunicar, sempre gostei muito de comunicar, e de início eu queria fazer jornalismo. Só que aí eu comecei a perceber que eu não queria, apesar de jornalismo você estar sempre andando, assim, eu tinha uma visão muito fechada de jornalismo, você sempre estar numa redação. E eu falava que eu não queria isso, eu queria estar numa empresa num emprego que eu poderia estar em vários lugares. E aí eu fiz um teste naqueles testes vocacionais que tinha, e deram várias áreas, inclusive jornalismo, e apareceu lá relações públicas. Aí eu fui pesquisar e eu falei, é isso que eu quero, porque é uma área bem abrangente. Para mim, relações públicas é você estar sempre pensando a melhor forma de impactar positivamente na vida de uma pessoa, sabe? Então, realmente eu consigo ver isso, porque hoje em dia, tem muitas coisas que eu aprendi no curso e aprendi durante a minha vida profissional que eu levo para minha vida. Que é o fato de ser mais empático, de saber ouvir as pessoas, de saber quando você deve se posicionar, quando você não deve se posicionar, de saber as pautas que eu quero defender, assim. É muito difícil para mim, hoje em dia, eu sempre tento deixar isso muito claro, as pautas que eu defendo, para querer trabalhar em lugares que defendam essa pauta, sabe? Porque não adiantaria para mim ir para uma empresa que não defende a pauta que eu acredito. Então, eu ia estar fazendo, primeiro que eu estaria desmotivado, e segundo que o trabalho não sairia bom, porque eu estaria fazendo um trabalho que seria mentira, sabe? Então... Foi na universidade, eu trabalhei na UFAM durante um ano na assessoria de comunicação da UFAM. Eu aprendi muito sobre redes sociais, porque foi o meu estágio, eu estava no 3º período, e eu consegui uma bolsa lá, e eu fiquei encarregado pela rede social. Eu aprendi a lidar com situações de crise de cara, porque quando eu entrei no estágio, um mês depois a greve de 2015 começou. E foi uma greve foi a primeira greve que a UFAM se dividiu. Assim, tipo, tinha professores querendo dar aula, tinha professores não querendo dar aula. Aí teve um momento que a greve, o pessoal invadiu a reitoria e, assim, era literalmente eu como aluno entrando lá e sentindo o peso das pessoas me julgando por estar indo pro estágio, sabe? Porque foi uma divisão muito grande da UFAM. Então eu tive que lidar com essa crise de saber que provavelmente todo o meu dia seria pautado na greve. Eram várias perguntas de pessoas sobre quando que a UFAM ia voltar. Eu não sabia, meus colegas não sabiam por causa desse cenário que estava tendo na UFAM. Então, assim, foi o primeiro gerenciamento de crise que eu tive, assim, porque eu tinha que postar as coisas e saber como lidar com as respostas que eu ia receber, sabe? E foi muito também de ter o feeling das redes sociais, assim. Eu lembro que um dos eu considero meus cases de sucesso, quando eu entrei na UFAM, a página tinha 13 mil curtidas. Quando eu saí da UFAM, tinha 29 mil curtidas. Assim, em um ano eu consegui 16 mil curtidas. E eu lembro que muitos amigos meus falavam, inclusive, tipo, nem sabia que a UFAM tinha Facebook. E aí, tipo, depois a UFAM estava, assim, com vários posts viralizados. Então, assim, foi quando eu tive o feeling das redes sociais. Eu sou social media e redator da VR Estúdio de Comunicação. A minha rotina, basicamente, é bem flexível, porque o nosso trabalho aqui, ele estilo híbrido, então tem dias que eu posso vir pra cá, tem dias que eu não posso, é bem livre, assim. Mas basicamente eu fico cuidando das postagens de redes sociais dos clientes, fazendo as produções junto com o pessoal, criando os textos e mensurando os resultados nas redes sociais. A gente tem aqui um total da empresa, na parte da agência são 8 pessoas, eu acho. A gente chama de uma empresa pequena. Então a gente tem um diretor de marketing, um diretor de criação, que temos eu que sou social media redator,
A gente tem o atendimento, que é uma publicitária. Eu sou o único relações públicas da empresa. E temos uma assistente de marketing, uma mídia e mais 2 diretores de arte, que são os designers. Mas assim, é todo mundo da área de comunicação, todo mundo, sabe? Mas eu sou o único relações públicas. Olha, eu vejo que o mercado não só de relações públicas, mas de comunicação aqui no Amazonas está crescendo. Acho que nos últimos anos e agora com a abertura depois da pandemia, o cenário tem se mostrado favorável para o Amazonas. Eu vejo que tem muitos investimentos chegando aqui, mas ele ainda está, de certa forma, iniciando. Assim. Acho que está tendo muita empresa nova chegando no Amazonas que vai acabar por nos ajudar a evoluir o mercado. Mas aqui no Amazonas ele ainda está iniciando, mas eu acho que nos próximos, 5 anos ele já vai estar bem maior. O mercado espera um profissional bem completo e ele exige um profissional bem completo, assim. Ele exige um profissional que saiba, mesmo que ele não seja, por exemplo, formado em outras áreas como design, pelo menos alguém que tenha noção disso. E alguém que esteja sempre aberto a conhecer novas áreas. Aqui na agência a gente atendeu o pessoal que é da área de saúde, pessoal que a gente atende atualmente um salgadinho que é muito famoso aqui do Amazonas. Então, assim, tá sempre atualizado, memes. Então, quem trabalha na área de publicidade, né, na área das agências, então tem que estar bem atenado também. Mas o mercado, ele exige um profissional que esteja sempre, é meio clichê falar isso, mas um profissional que esteja sempre aprendendo. O profissional deve ser bem adaptável, ele deve estar bem, assim, você deve ter, óbvio, seu foco, tipo assim, na área que você quer atuar dentro das relações públicas, mas você tem que saber que em algum momento você vai precisar ir para outra área, não seja assim, às vezes até dentro de um projeto da tua empresa, eles vão falar, preciso que você trabalhe com marketing, preciso que você saiba um pouco de eventos, e aí você vai ter que, tipo, de alguma forma, se adaptar para trabalhar com aquilo, mesmo que pontualmente, mas acho que é basicamente isso, ser adaptável, saber escutar muito também, tipo, porque o que relações públicas basicamente ele entende que tudo é comunicação, então você tem que aprender a escutar e a perceber as coisas. Eu acho prejudicial a partir do momento que você tem só uma pessoa para cuidar de uma empresa. Eu acho isso bem prejudicial por questão humana mesmo, assim. A pessoa vai ficar com burnout, sabe? Tipo, ela vai chegar um momento que ela vai, tipo, falar, cara, tô fazendo tudo aqui, eu tô exausto. Eu acho isso prejudicial. Mas a partir do momento que você tem, por exemplo, nem que seja uma equipe de 2 pessoas, você consegue, de certa forma, em alguns pontos, você consegue dividir aquilo. Então não fica tão pesado para uma pessoa só. E quando você tem uma equipe maior, assim, é importante você entender, justamente, você, tipo, tá analisando a sua função. Mas se eu posso, de alguma forma, agregar no trabalho do outro, sabe? Se eu tenho liberdade para agregar, ou liberdade para me mostrar de outra forma, assim, tipo, não querendo passar a perna na pessoa, eu acho que é uma oportunidade muito boa, sabe? Particularmente eu sou viciado, eu acho que na maior parte das relações públicas, na verdade, é pelo planejamento, assim, tanto que existe uma pretensão daqui dentro da minha empresa de eu sair da minha área que eu estou agora e ir para uma área mais de planejamento, porque é uma área que eu gosto, sempre gostei, e é uma área que, assim, é onde você meio que começa é meio que você colocar os seus sonhos no papel, sabe, tipo, você começa a olhar e ver os seus sonhos saindo do papel, assim, então seja na sua vida ou seja da profissão, no emprego, assim. Então, pra mim, o mais importante é o planejamento, porque se o planejamento não estiver certo, nada mais vai dar certo, assim. Sempre vai ter um furo no meio do seu projeto, sabe? Então, pra mim, é mais importante. Obviamente que também pesquisa, mas acaba que pesquisa e planejamento estão vinculadas sempre, né? Mas, assim, pra mim, eu acho que planejamento é o que eu mais utilizo aqui na empresa. Por mais que eu seja já da parte, oficialmente eu seja da parte de execução, que é a parte de criação, redação, né? Eu gosto muito da parte de planejamento. Primeiro, para quem está na faculdade, obviamente, viva a universidade, faça matérias optativas, mesmo quando você já tiver os créditos, se der, façam outras matérias optativas, vão para cursos que você nunca imaginou. Por exemplo, eu fiz uma matéria de psicologia do trabalho, na psicologia, lá no Mini Campus,
E para mim foi muito importante para entender como que é realmente as dinâmicas de trabalho. E outra esteja sempre antenado, assim, mesmo que não seja um assunto que você goste, pesquise. E eu assisto desde pequeno, então para mim não foi tão difícil, mas assim, eu sempre assisti Jornal Nacional. E é uma coisa que eu gosto, eu assisto até hoje, assim, eu assisto Jornal Nacional, assisto Jornal Hoje, assisto outros jornais de outras redes de televisão para entender o que está acontecendo no mundo, assim. Porque em algum momento aquilo ali pode impactar na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E de algumas situações você pode pegar aquilo e transformar como, por exemplo, um conteúdo para rede social ou uma estratégia para sua empresa, olhar aquilo ali e falar, nossa, se isso aqui deu certo para ela, por que não pode dar certo para mim? Então, assim, tá sempre buscando realmente conhecimento de mundo, sabe? Não se fechar só também, tipo, na sua vida, realmente conhecer o mundo.